Gramática da Libras. Retomando o que foi discutido no outro vídeo. A Libras é uma língua e, como língua, ela possui um sistema gramatical complexo. Nós falamos sobre os mitos que envolvem a Libras, e um dos mitos mais difundidos é que esta língua não possui um sistema gramatical ou que não possui um sistema gramatical tão complexo quanto o português. E isso é mito, porque trata-se apenas de uma língua que tem aspectos muito distintos. Por exemplo, é uma língua visual, ela é espacial e motora, então ela não por isso ela não deixa de ter gramática igual às outras línguas, tá bom? Eu vou falar aqui nessa aula das características gramaticais básicas da Libras e, como todas as aulas, eu vou deixar alguns vídeos e PDFs para vocês se aprofundarem mais no tema, caso desejem. A Libras, então, como dito, ela é uma língua como qualquer outra. Parte dos estudos linguísticos mais importantes foram desenvolvidos por William Stuckel. A língua de sinais, ela tem a primeira característica da língua de sinais bem interessante de ser evidenciada é a questão de sinais icônicos. O que vem a ser sinais icônicos? Se eu passar para vocês a palavra telefone ou a palavra borboleta e perguntar para vocês a etimologia, é provável que a maior parte dos alunos não saiba me dizer prontamente o porquê de telefone se chamar telefone e borboleta se chamar telefone. Mas se eu passar para vocês o sinal de telefone em Libras ou o sinal de borboleta em Libras, vocês imediatamente vão entender o porquê. Ou seja, vocês vão ligar a palavra, a imagem acústica ao objeto em si em língua de sinais. Nós damos o nome disso de iconicidade, que é quando você tem uma relação de sinal ou palavra e essa relação é imediata ao objeto que foi nomeado. Tranquilo? Então, uma grande parte dos sinais em Libras, eles obedecem a esse princípio de iconicidade. O próprio sinal, de alguma forma, já revela o ser que está sendo nomeado. O que acontece muito pouco em língua portuguesa ou língua inglesa, as outras línguas orais. É claro que nem todo o sistema linguístico da Libras é icônico, ou seja, eu vou saber o porquê de cada sinal. Há também sinais arbitrários, como, por exemplo, o sinal de conversar ou o sinal de depressa. Pode ser que você saiba o porquê o sinal ser desta forma, mas ele tem uma arbitrariedade, ou seja, se você não tem uma noção imediata do significado e do significante. Libras, enquanto língua brasileira de sinais, é língua. Então, vocês não estão aprendendo linguagem de sinais, vocês estão aprendendo língua brasileira de sinais. Por quê? Porque linguagem é tudo o que envolve significação, que pode ser humano. Por exemplo, a pintura é uma linguagem, a música é uma linguagem, o cinema é uma linguagem. Animais como abelhas, golfinhos, baleias utilizam sistemas de linguagem. Há sistemas de linguagem artificial como computador, código Morse, Braille ou sistemas de comunicação diversos. E quando eles estão numa categoria mais ampla, a gente sempre chama eles de linguagem. Quando você tem um grupo que normatiza signos, que cria uma gramática, e isso vai surgindo de maneira natural com o uso da fala, da comunicação, nós chamamos isso de língua. Então, a gente tem a língua oral mesmo, a falada, e a língua de sinais. Nós temos formas de linguagem que são as linguagens orais, aí é mais amplo, né? E assim por diante. Nós temos a escultura, o cinema, a pintura.
A língua, então, ela é um conjunto de palavras, de sinais de expressão organizados a partir de regras sendo utilizados por um povo para a sua interação. Sendo assim, a língua seria uma forma de linguagem. A linguagem verbal. As línguas estariam em uma posição de destaque entre todas as linguagens, ou seja, podemos falar de todas as outras linguagens utilizando as palavras ou sinais, palavra, sinal. Assim como as línguas orais e as línguas de sinais se organizam em diferentes níveis, semântico, sintático, morfológico, fonológico. E essas palavras semântico, sintático, morfológico e fonológico são palavras do convívio do nosso, porque são as categorias gramaticais que a gente quer explorar quando a gente entra num dicionário.